aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que tocavam ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho de hoje é, no mínimo, provocante para cada um de nós. Nos provoca a termos cada vez mais uma fé grandiosa nele. Porque na medida que cresce a nossa fé para com Deus, cresce da mesma forma a nossa segurança para com Ele. Não cresce para os bens, não cresce para as pessoas no que toca a confiança nele. Porque a fé é exatamente esta realidade que nos coloca diante de Deus e diz: Senhor, mesmo diante da tempestade, eu sei que Tu estás comigo. O Evangelho entra em uns pormenores que eu considero muito importante, que é dizer que Jesus vai ao encontro dos discípulos por volta das 3 horas da manhã.
Se Jesus vai ao encontro dos discípulos por volta de 3 da manhã, significa que a noite inteira foi de dificuldade, foi de perigo. O Evangelho faz questão de dizer isso. Por volta das 3 da manhã, o Senhor vai ao encontro dos discípulos. Só que o mar estava agitado, as ondas estavam grandes, batiam no barco ali, a ponto de quase afundá-lo. Portanto, meus irmãos, se Jesus só foi ao encontro dos discípulos neste horário, já na madrugada, o Senhor tinha um propósito na vida dos discípulos. Fazer com que eles entendessem que mesmo diante da tempestade, mesmo diante do vento forte, eles precisavam permanecer firmes. Que seria muito bom, seria muito tranquilo, na medida que o vento começou a soprar forte, as ondas agitadas, eles começassem a rezar e as ondas se acalmassem, o vento também cessasse e assim por diante. Mas a cena que o Evangelho nos conta, a partir do evangelista São Mateus, não foi essa. O vento demorou a acalmar, as ondas demoraram a acalmar. Passaram a noite inteira em perigo. Jesus quis mostrar para os discípulos que não se deve, em hipótese nenhuma, buscar soluções fáceis. O Senhor quis ensinar para os discípulos que eles precisavam verdadeiramente se manter firmes. Já estava preparando eles para tudo aquilo que viveriam, sobretudo depois da morte de Jesus, a ponto de levá-los ao martírio. Porque diante das dificuldades, meus irmãos, o Senhor vai nos preparando. Diante das dificuldades, o Senhor vai forjando cada um de nós a não desistirmos dele. E aqui está o centro do Evangelho. Nós nunca podemos desistir de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo diante da tempestade, mesmo diante dos ventos que são contrários, nós precisamos permanecer firmes no Senhor Jesus. E esta é uma fé católica. A fé católica não é aquela que diz: Senhor, resolva todos os meus problemas e eu te seguirei. Esta não é uma fé católica. A fé católica é essa: Senhor, fica comigo, mesmo diante da tempestade, mesmo das ondas grandes, do vento, Senhor Jesus, que é contrário, eu quero permanecer contigo. Porque, meus irmãos, mais importante do que o Senhor acalmar a nossa tempestade, mais importante do que as ondas ficarem calmas, é saber que o Senhor está no nosso barco. Mais importante do que acalmar a tempestade, do que fazer o vento cessar, é saber que o Senhor está no nosso barco. Isto é uma fé madura, isto é uma fé católica. Que nós vamos nos acostumando a estar com Deus só quando a tempestade está tranquila, calma, o vento cessou. O Evangelho nos ensina exatamente o contrário disso. Exatamente o contrário. Eles passaram a noite inteira. Por que o Senhor não desceu do monte mais cedo e foi até eles? Deixou passar a noite inteira para dizer que eles não podiam buscar soluções fáceis na vida. Eles precisavam, mesmo diante da tempestade, mesmo diante do vento, estar com nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos muito sinceros. Tem tempestade que não passa, tem onda que às vezes até aumenta. E quando nós permanecemos com o Senhor, aí mostra que de fato somos de fé. Porque o homem de fé, a mulher de fé, não é aquele que o Senhor realiza milagres na sua vida e tudo fica tranquilo. Não é. O homem de fé, a mulher de fé,
é aquele que, mesmo diante da dor, do sofrimento, da tribulação, permanece com o Senhor. Isso é ser um homem de fé. Isto é ser um homem de fé. Isto é ser uma mulher de fé. Eu conheço uma senhora, até do meu vilarejo, lá em São Miguel do Guamá. Como é algo público, eu posso até falar agora, até mesmo pela TV. O seu matrimônio foi muito turbulento, muitas tribulações. Logo cedo, no início do seu matrimônio, o seu esposo buscou outra mulher, deixando-a com os seus filhos. E ela, com muita dificuldade, pôde criar os seus filhos, educá-los. E no primeiro momento ela tinha esperança do esposo voltar. A senhora Marlene, o nome dela. Ela tinha esperança do esposo voltar para casa. E ela rezava, fazia penitência à igreja, fazia de tudo para que o esposo voltasse. Os anos foram se passando e o esposo não voltava. E ela continuava a rezar para que o esposo voltasse, o esposo não, até então, sem resposta nenhuma. Conclusão, até hoje o esposo não voltou. Tem outra família. E esta mulher, uma coisa que ela nunca fez, foi se afastar de Deus. Permanece ali até hoje, e eu conheço muito bem. Permanece até hoje na oração, no jejum, na penitência, buscando agradar o coração de Deus, sendo fiel ao seu matrimônio. Ele não foi fiel a ela, mas ela até hoje, esta senhora, tem quase 70 anos, está sendo fiel ao seu matrimônio. Dou esse exemplo para você entender isso, que tem tempestade que não vai acalmar, tem tempestade que não vai cessar, mas mesmo que a tempestade não cessar, não acabar, nós precisamos permanecer com o Senhor. Isto é ser um homem de fé, uma mulher de fé. Eu repito, eu fiz até questão de dar esse exemplo. Essa mulher está viva. E o marido também. Se o marido ouvir essa pregação, depois vai me xingar, mas tranquilo. Porque ele não foi um exemplo e não tem sido. Mas ela sim. Não voltou para casa. Tem mais quase 30 anos. E não vai voltar. Se Dona Marlene estiver me ouvindo, não vai voltar. A esperança sua acabou. Padre, que pessimismo. Não é pessimismo, é realidade. Que o mais importante na vida é permanecer com o Senhor. Não é nem se ter esposa ou esposa, filho, carro, fazenda ou algo do tipo. O importante na vida é permanecer com o Senhor. Se nós temos Jesus, nós temos tudo. Não adianta ter esposo, esposa, se não tem o Senhor. Coitado da opção desse homem, que até hoje vive no adultério. Coitado dele. Fez a opção errada, a opção de deixar não só a família, mas de deixar nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando um esposo deixa a sua família, a sua casa, e vai para outro lar, ele não está só traindo a sua esposa e os seus filhos. Acima de tudo, ele está traindo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está só abandonando a sua esposa e os seus filhos, ele está abandonando o Senhor. Isso é o mais grave. Portanto, meus irmãos, no dia de hoje, motivados por esta liturgia, possamos permanecer com o Senhor, mesmo se a tempestade não acalmar, mesmo se o vento continuar soprando forte sobre nós, sobre a nossa vida. Que a nossa opção seja pelo Senhor, que a nossa opção seja por Ele. Quantos matrimônios que o vento tem soprado forte, e a pessoa tem permanecido ali fiel. Eu fiz um compromisso com Deus e eu quero honrá-lo. Isso é belo, isso é nobre, isso é evangélico. Porque nós vamos aprendendo que diante da dificuldade, primeiro eu rezo. E se o Senhor não resolve o meu problema, eu abandono o nosso Senhor.
Senhor Jesus, resolve o problema do meu casamento, Jesus. Eu não estou aguentando mais o meu esposo, a minha esposa. Aí os dias passam, às vezes a dificuldade até aumenta. Aí chega a conclusão, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não me ouve. Será que o Senhor esqueceu? Será que o Senhor não está ouvindo? Ou será que o Senhor quer fazer de você um homem de fé, uma mulher de fé, que independente da tempestade, permanece com Ele? Eu sei que as palavras que eu estou falando não são tão doces assim não. E tenho consciência delas. Mas meu objetivo não é falar palavras doces. O meu objetivo é falar a palavra do Evangelho, para que você se salve. Que não adianta você ter tudo, ter a esposa que você sonhou, mas que não é a sua, que você assumiu diante de Jesus no matrimônio. Ter o esposo que você sonhou, sonha, mas que não é o seu, que você assumiu no altar, na igreja. Se o esposo, se a esposa, mesmo com dificuldade no relacionamento, é o que você assumiu diante do altar, vá até o fim, não desista. Isto é evangelho. Não é o contrário, não. Está difícil, vou deixar. Está difícil, vou procurar outro, vou procurar outra. Cuidado. Talvez você possa ter até o esposo, entre aspas, ideal. A esposa ideal. Mas em compensação, você pode perder a sua salvação. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Eu repito, mais importante do que a tempestade ser acalmada, mais importante do que o vento cessar, é saber que o Senhor está no nosso barco, no barco da nossa vida, no barco da nossa família. E mais importante do que o Senhor nos curar de uma doença física, é o Senhor nos curar do coração. Mais importante do que nós sermos curados biologicamente de uma doença, é saber que o nosso coração está saudável, que nós estamos em comunhão com Deus. Que não adianta eu não ter uma dor nem na unha, mas estar distante de Deus. Não adianta eu ter a veste melhor, mais cara, de grife, mas meu coração não está em Deus. Meus irmãos, eu concluo dizendo para você, o mais importante na vida é estar com o Senhor. Todas as demais coisas são acréscimos. Se estamos em Deus, se o nosso coração está em Deus, fiquemos tranquilos, caminhemos sem medo, porque Deus é o nosso tudo.